Emerson Pansieri está chegando. Primeiro tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Pansi. Um abraço para você, Cirilo. Bom dia quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Simões, também Alê, Nação Celeste na expectativa pela preparação do time que vai a campo sábado contra o Atlético. E eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Cirilo, o Cruzeiro então fazendo as atividades ao longo da semana e o clube divulgou como é que vai ser essa programação. Então, o Cruzeiro que jogou no sábado, hoje abrindo a semana de treinos. Amanhã tem treino também na parte da manhã, assim como na quarta, na quinta e na sexta. O Cruzeiro optando por fazer um treino por dia na parte da manhã, até essa partida sábado às 7h30 da noite contra o Atlético na Arena MRV. Depois o descanso, programado aí no domingo para os atletas. Fica a expectativa de quem será o substituto do Neres. Neres, que é titular da equipe do Cruzeiro, foi expulso no duelo contra o Atlético, 2 amarelos, vermelho, foi mais cedo pro vestiário, o Neres, e fica a expectativa de quem vai ser aquele que vai compor a defesa ao lado do Zé Ivaldo. Eu acho que o Zé Ivaldo não sai mais do time, Cirilo, tenho essa impressão, que nesses testes aí do Larcamon, o Zé Ivaldo passou, e aí, será que vai João Marcelo? Vai Lucas Oliveira? Palácios não. Acho que o Palácios nessa daí não vai, não. Passou a vez. Foi realmente muito mais no teste, Então, vai ficar entre João Marcelo e Lucas Oliveira para um dos dois assumir essa vaga aí na defesa do time celeste. Lembrando que acredito o Marlon fazer essa função mais uma vez como um defensor pelo lado esquerdo. Mas, Cirilo, por isso que eu falei na manchete, o Cruzeiro está à procura de um jogador para a posição. Muito se falou aí, principalmente em termos de especulação, no Villalba, um jogador do Argentinos Júnior. Acredito que, até buscando detalhes, não tá fácil a contratação desse jogador, tem uma questão aí também financeira, alguns pontos aí para buscar esse atleta. O Cruzeiro quer sim um zagueiro do lado esquerdo, muito naquela linha do que trouxe o Larcamon na entrevista coletiva, que o Cruzeiro ia esperar 2 jogos para depois tomar uma decisão em termos de mercado. E em termos de mercado, há essa necessidade de zagueiro do lado esquerdo na visão da comissão técnica e da diretoria de futebol do Clube Celeste. E há também uma necessidade de mais um atacante, principalmente porque o Cruzeiro perdeu aí o Verón, que estava sendo trabalhado para jogar o Campeonato Mineiro e agora vai ficar o Campeonato Mineiro em recuperação. Acredito no Gabriel Verón para início de Campeonato Brasileiro, reta final, se for ali o Cruzeiro, jogos finais de Campeonato Mineiro, será? Talvez. Mas acredito nele, pelo menos nas informações que a gente pode conversar com um e com outro, mas para esse início de Brasileirão. Até porque, Cirilo, o jogador, quando se recupera da lesão, ele precisa passar por aquele momento de fisioterapia, de transição, famoso trabalho híbrido, vai pro campo, volta um pouquinho, melhorou isso, melhorou aquilo. E ele já estava nesse processo da lesão muscular. Então não é só recuperar essa lesão no pé, que é alguma coisa de metatarso. É melhorar também e ele vai ter que voltar a fazer o trabalho de condicionamento das coxas. Então não é só simplesmente melhorar o pé. Vai ter que melhorar esse aspecto físico que ele vinha treinando. E vamos colocar aqui de novo que uma lesão não tem nada a ver com a outra. Porque muita gente está falando assim, veio machucado, Cruzeiro contratou um jogador machucado. Não, Cruzeiro contratou um jogador que tinha essa deficiência na coxa. Estava tratando, sinal eletrônico marcou meio-dia. Estava tratando e estava beleza. Tá. E agora é uma lesão no pé. Não é uma lesão na coxa, Cirilo. Boa, Pansieri. Alexandre Simões, um abraço para você, boa tarde. Daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate e vamos falar sobre o que foi o Cruzeiro no fim de semana contra a equipe do Atlético. Mas já projetando o que vem adiante, o Pansieri relembrou 2 situações aí relacionadas às suspensões, Vai ter, em especial, um titular que está fora, o Neres, titular nos 2 primeiros jogos. Quem tá no YouTube, inclusive, tá vendo imagens aí do jogo de sábado na Arena do Jacaré. Para essa formação defensiva do Cruzeiro, hein, Simões? O que seria o melhor? Qual atleta poderia marcar presença nesse sistema defensivo sem o Neres? Um abraço, Simões. Um abraço, Cirilo, Alê, Pansieri, quem acompanha a gente. Olha, eu acho que o melhor, no que se refere ao sistema defensivo do Cruzeiro, era o Larcamon
colocar 3 zagueiros. 3 zagueiros, tá? Porque a questão toda é que o Marlon tá fazendo ali aquele lado esquerdo, o Pansieri trouxe aí a situação de que estão buscando um zagueiro que jogue pela esquerda. Eu só acho que o início de todo o trabalho, a montagem de qualquer time, ele não pode desprezar a experiência vivida. E se a gente pega o Cruzeiro de 2023, uma lição que fica é de que os 2 laterais entregaram muito, tá? Pro nível que o time teve, até acima da expectativa. Aí, de repente, um treinador chega e um desses laterais, ele quer botar de zagueiro. É terceiro zagueiro, ele fez a função. Não está dando certo e não vai dar certo. Eu não sou dono da verdade, não. Tá claro, desperdiçar o Marlon, que talvez tenha sido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, é um erro absurdo de início de trabalho. É um erro absurdo. Não tenho nada contra o sistema de 3 zagueiros, desde que sejam 3 zagueiros. Tá? Desde que sejam 3 zagueiros. Você pegar uma das poucas coisas que o time do Cruzeiro de 2023 tinha de positivo e trocar de posição, é uma lambança o que o Larcamón está fazendo. É uma lambança colocar o Marlon como zagueiro pelo lado esquerdo. É pegar das poucas coisas que o time de 2023 tinha de bom e destruir. Ale Oliveira, quero saber de você. Aliás, já nos cumprimentamos no YouTube, mas agora no radinho também, oficialmente. Um abraço pra você, Ale Oliveira. Grande abraço, apertado, forte e carinhoso. Sim, todo carinho. Ale Oliveira, vamos lá. É uma lambança o que o Larcamón tá fazendo defensivamente, como tá dizendo o Simões. E o que você enxerga como melhor pro Cruzeiro no fim de semana sem o Neres? Quem tem que jogar, Ale Oliveira? Você sabe que, um abraço para todo mundo que nos consagra na maior do Brasil, agora no rádio também. Eu não gosto do treinador que tem um sistema pré-estabelecido, independente do material humano que ele encontre. Então, por exemplo, o Larca, ou o Nico, como gosta de chamar o Pance na intimidade, né? Ele foi muito bem no Lyon, jogando com 3 zagueiros, com esse sistema. Mas não é porque ele se sentiu confortável com esse desenho tático que ele tem que aplicar independentemente do grupo que ele tem nas mãos. No time do Cruzeiro, eu não desprezo os 3 zagueiros. Por quê? Porque os laterais foram talvez as peças mais regulares do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2023 e muitas vezes servindo como armadores do time. Então, se você puder dar mais liberdade para esses caras que já foram bem em 2023, eu acho bacana. Agora, você não pode tirar um ponto forte, como disse o Simões, que era o lado esquerdo, o apoio com o Marlon, que se sentiu muito à vontade, principalmente do meio para frente também. Você não pode tirar esse ponto forte, né? Então, existe uma procura, como disse o Pance, já reforçou, para um zagueiro pelo lado esquerdo, e aí o Marlon vai ser acomodado aonde ele gosta de jogar. Até porque o problema não é só o Marlon não subir, você não aproveitar um potencial bacana que tem uma característica importante que tem o Marlon. O problema é que o Arthur Gomes, ele não faz a função de ala, ele faz a função de ponta. Mas de ala, ele dubla, ele não marca. O time fica torto, né? Torto. Então, muito cruzamento sai por ali, o William ainda está se adaptando, o Neres também não funcionou tão bem nessa função ali de líbero. Então, muito complicado, muito complicado. Então, o que eu acho assim, o treinador tem que chegar, ver as peças que ele tem à disposição e aí sim determinar qual sistema que vai se encaixar melhor. Não é para ele, é pro time. Então, acho que se for para jogar com 3 zagueiros, que você utilize o William e Marlon como alas e não o Marlon como zagueiro. Esse é o meu ponto de vista. Siga, Pansieri. Ô, Cirilo, e é interessante falar sobre essa questão que pontuou o Ale e o Simões, é que falta também, não é só o Marlon nessa função. O Marlon até passava, mas o Arthur ainda não tem esse, vamos colocar, cacuete de jogar pela ala. Então ali ele não fazia aquele 1-2, sabe? Passou, tocou, não tinha. Então assim, enfim, é uma situação que precisa ser avaliada. E aí o Cruzeiro vai sim, eu volto a dizer, contratar esse zagueiro do lado esquerdo. É necessidade, eu ouvi de gente lá de dentro. Mas você sabe que ofensivamente o problema é até menor, porque o Matheus Pereira tem muita facilidade para cair ali pelo lado esquerdo e o Cruzeiro cria por ali. Criou no jogo do Vila, contra o Atlético menos, mas criou também. O grande problema é a avenida que fica entre o Marlon e o Arthur Gomes, tá?
para os adversários do Cruzeiro. O grande problema é defensivo. Ofensivamente, até que se vira. Porque o Matheus Pereira cai por ali e o Arthur Gomes, então vai. Mas defensivamente, cria-se uma distância, cria-se quase uma avenida. Por quê? Porque o Arthur Gomes não tem cacuete de marcar como lateral. Ele sabe recompor. Recompor é muito diferente de marcar. Acompanhar é muito diferente de fazer a marcação. E tem mais um ponto, que aí vai de encontro a isso aí. Você vai se recordar disso, você falou muito disso durante o Campeonato Brasileiro inteiro. Nas estatísticas todas, o Marlon, ele era destaque em desarme. Desarme como lateral. O desarme do lateral é totalmente diferente do desarme do zagueiro. Porque o zagueiro é confronto direto. Muitas das vezes precisa até de porte físico para isso. É diferente o desarme do lateral do confronto direto do zagueiro. Tá? Então, quer dizer, é uma situação, já viu, já testou, eu não tenho outro para colocar. Gente, vai na base, tenta buscar um menino do sub-20, tenta improvisar um zagueiro, mas é uma situação que não vai dar certo, porque o Marlon não tem característica de zagueiro e o Cruzeiro fica completamente comprometido do lado esquerdo do time. Ô Cirilo, só para lembrar que os últimos zagueiros que o Cruzeiro teve canhotos, né? O Castan foi embora e o Brock foi no início do ano passado. Ambos titulares. Ambos titulares, né? O Brock, inclusive, com um crescimento absurdo na Série B. Não, e o próprio Castan jogando no Cruzeiro muito mais do que jogou em qualquer lugar. Em Né? qualquer outro lugar. Deixa eu falar agora aqui uma novidade para você, que quer um carro com design inovador. Você quer um carro com design inovador? Quer tirar onda? Vai ficar bonitão, bonitona nesse carro, hein? Segurança absoluta, 100% elétrico. Até dia 31, então, a Bamac GWM tem condições especiais. E atenção, hein? São as últimas unidades do Hora 03 Skin 2024. São as últimas unidades do Hora 03 Skin 2024. Quem tá no YouTube tá vendo, o carro é maravilhoso. Eu fui lá ver de perto e vou lá de novo hoje. Com preço de 2023. E mais, taxa zero para o seu carro novo. Você vai dar uma passadinha na Rasgabalha 3.700 e experimentar dirigir o seu 03 Skin, seu Hora 03 Skin, tá bom? Compacto, divertido, tecnológico, mais importante também, seguro. O carro, além de tudo, é seguro. É para conhecer e se surpreender. Anota aí na Bamac GWM, Raja Gabalha, 3.700, é pertinho aqui da Rádio Itatiaia, que fica na Barão. Então, a Raja Gabalha 3.700 é o endereço do seu carro 100% elétrico. Você vai comprar o seu Hora 03 Skin, com certeza vai ficar feliz da vida. E eu vou falar assim, que show, hein, pai? Ô, Cirilo, deixa eu trazer uma informação para eu fechar em relação a essa polêmica do ingresso. Conversei há pouco com o Vitor Rios, diretor de comunicação do Cruzeiro. Segundo ele, segue o que disse o Gabriel Lima ontem. Ele deu uma entrevista ao pessoal da Globo, né? Falando dos ingressos, que realmente existe esse acordo de 2 anos e que o Cruzeiro vai divulgar uma nota ao longo do dia. O Cruzeiro vai se posicionar de forma oficial com uma nota ao longo do dia, mas, então, para o torcedor que está nos acompanhando, não vai ter venda de ingresso para a torcida do Cruzeiro no sábado. É um posicionamento que foi fechado e até, ô Cirilo, conversando com alguns profissionais do clube no sábado, já tinha conversado, né, a diretoria do Cruzeiro com a diretoria do Atlético, já na semana passada, e já estava realmente caminhando para isso. No sábado ali, depois do Rádio Esportes, a turma foi chegando. Eu me recordo que o Thiago trouxe na sexta-feira no Rádio Esportes, que estava caminhando para isso. No início da tarde era algo mais desenhado. Exatamente. E aí, conversando com um com o outro, realmente foi aí uma decisão que foi pensada pelo Cruzeiro, não só pelo CEO Gabriel Lima, mas por quem faz ali a parte de trabalho também nos bastidores do Clube Celeste. Mas hoje ainda, então, sai essa nota oficial do Cruzeiro sobre esse posicionamento sem torcida visitante, sem a torcida do Cruzeiro, já valendo já para esse fim de semana. Vamos lá, vamos fazer o nosso intervalo interativo. Quero convidar mais uma vez a galera a participar conosco em instantes. Vamos trazer aqui a repercussão da goleada do Coelho, centroavante do América, que a Itatiaia, inclusive, trouxe ontem à noite, né, de maneira antecipando, né, em primeira mão. E hoje oficializada a transferência de Gonzalo Mastriani ao Atlético Paranaense. Vamos falar sobre isso aqui em instantes, também Cirilo, na Itatiaia. É legal você falar do Mastriani, porque muita gente me pergunta do Martínez. Sim. E na sexta-feira,
o Merlo, que é um jornalista argentino, falou do assunto, e a gente até repercutiu no fim de semana. A última cartada do Cruzeiro foi 2.300, mas o Cruzeiro pagando 200 mil aí, de um acerto que o Martinez precisava receber. Então, ia dar, vamos pôr, 2,5 de dólares. Sim. E imediatamente foi rechaçado pelo Salum. Se eu não me engano, foi na quarta ou na terça. Foi um desses 2 dias, quarta ou terça, chegou a proposta, o Cruzeiro... E aí o Salum falou que não queria. Claramente não está disposto a fazer essa venda pro Cruzeiro, né? Não, tá não. É? Tá não. É algo... Porque foi aumentando, né? Foi aumentando. 2.500 dá quanto de reais, gente? Eu sou péssimo de... O euro tá 5,50, né, mais ou menos? Deixa eu ver que não tá 5,40. Vou fazer essa conta pra você. 2.500 de dólares, dá quanto aí? Faz aí. É dólar ou euro? Dólares. Casa Grande que é bom de matemática. Casa Grande. Esse aí. É bom. Tá dando Então, 9.800 no momento. Por aí. 2 de dólares. 2,5. Tô descontando esse 2,5. valor. 2,5? 2,5. 2,5. Faz aí 2 2,5. milhões e 500 mil dólares em reais. Ó. Dá quanto? Calma aí que nós vamos chegar lá nesse valor, em instantes. Calma. Nós vamos chegar lá. Então, foi essa a proposta do Cruzeiro e foi na hora rechaçado pelo América. Professor Simões tinha que saber de cabeça. 12 milhões e 300 mil reais. É isso aí. Na cotação Mas tem que atual. saber qual que é o percentual que o América detém do jogador, né? Ele tem uns 100%? O América tinha comprado o restante, sinceramente, eu lembro de 60% do América. Eu não sei se tinha comprado Assim, mais. seria o valor mais? Seria o valor da transferência, mas não quer dizer que o América receberia todo esse valor.